Fala pessoal, aqui quem fala é o Thales, seu amigo escritor. E o tema de hoje é como escrever o título de um livro. E agora nós temos um problema, porque assim, é um tema bem genérico, abstrato, assim, pelo menos para mim, porque assim, você pode falar assim, como postar seu vídeo, seu livro na Amazon, pô. Eu vou pegar, vou fazer o passo a passo e vida que segue. Mas como escrever o título de um livro é uma coisa assim que tem gente que vai dizer que não, né? Que não, é fácil, porque o título, quem não entende vai falar, o título é uma palavra, uma frase que você escreve e acabou. Acabou. É até mais fácil do que escrever o livro em si, porque o livro é 200 páginas e o título é uma frasezinha. Mas é aí que vocês se enganam, porque o título é 1000 vezes pior. Às vezes, por exemplo, quando eu vou escrever capítulos, porque tem gente que não faz isso, mas eu me divirto muito escrevendo os títulos dos capítulos. Então, assim, para mim é mais importante até do que o capítulo, a verdade é essa. Do que as palavras do capítulo em si, né? Porque eu costumo dizer que o título é a alma do capítulo. Então, não adianta nada você fazer uma coisa poética de chorar e a pessoa vai olhar o título e falar assim, ué, mas e aí, eu não entendi o que ele quer dizer com isso. Porque sempre vai ter essa coisa do título conversar com o capítulo. E quando a gente fala do título do livro que eu digo que fica na capa do livro, aquilo ali é vida ou morte. É vida ou morte. Por que eu digo isso? É o título do livro que vai atrair o leitor. É o título do livro que às vezes dá pra fazer uma brincadeirinha. Então, dá pra fazer umas coisas do tipo é, colocar expectativa sobre o livro, causar curiosidade, medo, revolta. Dá pra. Viu? Eu não sabia o que eu ia dizer, agora eu já sei. Então, conforme eu vou falando, eu vou lembrando. Dá pra fazer mil coisas, sabe? Só que é tipo que uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você não sabe direito o que você vai fazer, se você fizer alguma besteira, já era, entendeu? Porque não estou dizendo nem do tipo, não não atrair muitos leitores com esse título. Eu acho que pior do que não atrair muitos leitores com o título é você atrair os leitores errados, sabe? Daquele que não vai comprar o seu livro 2 ou daquele que vai olhar e falar assim, cara, esse livro é uma merda, eu vou postar lá na Amazon que eu achei uma merda o livro e todo mundo vai saber que é uma merda, sabe? Então, assim, eu acho que a princípio me pareceu um tema meio genérico, mas agora que eu tô pensando bem, realmente é um tema bem importante. E eu acho que, eu posso estar enganado, mas eu acho que a maior dificuldade de um escritor iniciante, ou uma das maiores dificuldades, é você começar a escrever, não é verdade? E quando você começa a escrever, tecnicamente, a verdade é essa, a gente já quer começar pelo título, porque a gente acha que um livro tem que ter título, é isso, o livro tem que ter título, e aí pelo título eu vou começar a escrever a história. Só que hoje eu faço o contrário, eu escrevo o capítulo inteiro, depois que chega no final do capítulo, aí eu falo assim, bem, tá, tudo isso que aconteceu eu tenho que resumir em uma palavra ou mais no título do capítulo. O que eu vou escrever? Eu vou tentar lembrar aqui de uma e vou falar para vocês. Por exemplo, tem no livro meu que o nome do protagonista é Turim e o último capítulo do livro se chama A Morte de Turim. Só que assim, tá, Turim morreu? Morreu. Mas acho que não da forma como os leitores esperavam. Então assim, eu li o capítulo inteiro e eu vi que ele morreu. Só que ele não morreu da forma que todo mundo esperava. Então eu falei, bom, ok, como eu posso impressionar o leitor? Aí eu falei, bom, vou tentar fazer uma forma bem diferente, que eu nunca tinha feito antes. Eu vou anunciar a morte dele, e as pessoas vão ficar impactadas, porque assim, não se esperava que que isso iria acontecer. Mas por outro lado, também vai dar o segundo susto, né? De não esperava que ele iria morrer e, meu Deus, ele morreu dessa forma, entende?
E aí é por isso que os capítulos eles são tão importantes. Eles são a alma do capítulo, sabe? Outro, eu acho que era A Tela e o Arco-Íris. E eu achei bem esquisito quando me veio isso na cabeça, esse título de capítulo. Eu falei, cara, por que isso me veio à mente? Só que assim, eu estou escrevendo um livro de fantasia onde os personagens são bem melancólicos, depressivos. E eu acho que isso se deve bastante ao escritor que está escrevendo eles, né? Eu, no caso. E eu estava dizendo que a sala estava fúnebre, estava triste. E, e do nada eles ficaram felizes por um segundo. Então eu pensei, tá, então é como se as paredes do lugar tivessem revestidas de tristeza e do nada os sorrisos deles coloriram o lugar, né? Então as paredes são a tela e a tinta seria a alegria deles, que coloriu tudo como um arco-íris faria. Então por isso que eu coloquei a tela e o arco-íris, entendeu? E eu achei que ficou legal. Achei que ficou legalzinho. E, bom, eu não saberia dizer o que seria mais importante, tipo, o título do capítulo ou o título em si, porque tá, o título chama, mas eu acho que são os títulos de capítulo que vão prender o leitor, né, como um gancho. Quando um capítulo acaba, você não pode achar que um capítulo vai acabar por acabar, sabe? Eu acho que eu vou fazer um, um vídeo sobre isso, de que vocês não podem achar que eu vou parar quando eu quiser e aí vou continuar no capítulo seguinte. Não é assim que funciona. O título do capítulo, ele também serve de norte, porque assim, se eu falar os trabalhos de Hércules, sei lá, tô falando qualquer merda aqui para tentar achar um começo de raciocínio. Os trabalhos de Hércules. Se eu sei que são 12 os trabalhos de Hércules, então eu posso separar em cada capítulo falar de um trabalho. Então eu vou falar no primeiro capítulo até ele terminar o primeiro trabalho. E aí, quando ele tiver terminado o primeiro trabalho, eu vou encerrar o capítulo. Entendeu? E aí eu vou ter, tipo, já meio que um esqueleto para saber como a minha história vai ser dividida. O leitor vai poder também ter essa segurança de que ele vai pegar um padrão, ele vai saber que toda vez que o Hércules terminar um trabalho, tem um respiro, terminou o capítulo. Aí eu posso, não sei, ler no dia seguinte ou continuar lendo. Então, assim, vocês conseguem perceber como o título é importante. O título é a alma, é realmente a alma da história. O título da capa, né, a alma do livro. E engraçado que eu sabia disso, mas eu não tinha percebido o quão importante é. Embora eu goste bastante dos títulos de capítulo, como eu já disse para vocês. E assim, como escrever o título de um livro? Tá, não é tarefa fácil, né? Como vocês já devem ter percebido. Mas eu acredito que o título do livro, porque assim, dá para fazer de várias formas, dá, mas vou tentar colocar o básico do básico para que vocês não fiquem assustados, para que vocês consigam fazer. Então assim, título de livro. Como é que os escritores famosos fazem? Vocês já viram Harry Potter? Como é que ela faz? Ela não coloca assim uma coisa aleatória. Ela coloca Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter e a Câmara Secreta. Assim, existem vários jeitos, tá? Mas esse jeito é o jeito até mais facilzinho de vocês que estão começando começarem a se soltar, sabe? Então, assim, eu tinha um livro que se chamava Rosa e o Apocalipse Criacionista. E Rosa é o nome da menina. Só que Apocalipse Criacionista dá uma coisa meio assim, tipo, que merda é essa, sabe? A verdade, a minha intenção com esse título era isso, tipo, que merda é essa? Aí a pessoa vai abrir o livro para ler, entendeu? E vocês podem fazer isso, tipo,
pegar João e o pé de feijão. Olha que interessante, eu descobri outro. João e o pé de feijão tem essa mesma coisa, entendeu? Dá pra fazer também pegando essa mesma vibe. Bota os nomes dos personagens que vocês acharem importantes. Geralmente os protagonistas, João e Maria. Aquelas historinhas de criança, né? O João e Maria, os nomes dos personagens principais. E aí não tem erro. Você não vai colocar uma coisa, sabe, filosófica, super difícil de entender. Dá pra fazer coisas complicadas? Dá. Por exemplo, tem um livro que eu peguei da minha amiga que se chama Tartarugas Até Lá Embaixo. Alguma coisa assim, Tartarugas até Lá Embaixo. Eu posso estar falando merda, mas eu acho que é do John Green, alguma coisa assim. Eu fiquei tentando entender que merda era aquela daquele título do livro. Até que chegou numa parte que ele explica isso. Então assim, dá pra fazer desse jeito também. Só que acho que pra vocês eu não aconselho, porque é muito perigoso. Porque quando a gente pega um livro para ler e a gente olha o título, a nossa intenção, ou o nosso desejo, é que a gente olhe para aquilo e fale assim, eu quero saber agora o que isso significa. E quando a gente lê Harry Potter, a gente já fica sabendo que Harry Potter é um menino, sabe? Lógico, eu não sei da Pedra Filosofal, talvez eu vá saber isso nos próximos capítulos, mas eu sei quem é Harry Potter, então dá um alívio, entendeu? Agora, Tartarugas Até Lá Embaixo é uma coisa que, assim, a história não tem praticamente nada a ver com aquilo. Mas aí, quando um personagem começa a explicar pra gente o que aquilo significa, aí tu fala, ó, entendi. Só que ainda assim fica meio, assim, é uma coisa séria, mas ainda assim eu sinto que, por mais que tenha um pouquinho de relação com a história, não ramifica, não se segura no resto da história, sabe? Eu sei que tem relação, as pessoas vão dizer isso pra mim, tem relação, eu sei que tem relação, mas sei lá, o livro que eu escrevi, Turim e o Cristal de Sangue. Existe um cristal de sangue e existe um Turim, entendeu? Existe um menino chamado Turim e existe o cristal de sangue que ele deseja para poder derrotar o inimigo. Então são coisas palpáveis. Então quando você pega uma coisa muito filosófica, é perigoso, sabe? É perigoso. Então como escrever o título de um livro. Vão pelo óbvio e pelo mais fácil. Nome de personagem, ou aquela coisa assim a guerra dos 100 anos, sei lá. É uma coisa assim, que não chega a ser tão bom, não é tão bom, mas você consegue pelo menos se afastar desse óbvio de maneira segura. A guerra dos 100 anos, os 100 raios de Zeus, sabe? Você está contando a história, do que a história trata, mas sem se afastar muito da sua zona de conforto. Por que eu falo isso? É possível e é importante se afastar da zona de conforto? Um título mas, como eu disse, título é uma coisa muito complicada e muito séria. Então, comecem devagar, sabe? E tentem fazer o seguinte, escrevam a história inteira, depois que vocês tiverem a história inteira, aí vocês decidem o título. Para os títulos de capítulo, vocês podem terminar de escrever o capítulo, se terminou de escrever o capítulo 1, terminou, pensa no título. Escreveu o capítulo 2, terminou, pensa no título. E sempre tentando fazer uma coisa bem simplesinha, bem calma, colocando o nome de um personagem, ou se um personagem chegou num determinado lugar, sei lá, é uma história medieval, ele chegou num lago. Então, sei lá, o nome do lago é tal. Então você coloca o lago tal, entendeu? A montanha de neve, a montanha não sei o que. Sempre uma coisa simples, sabe? Chegou na montanha, a montanha tal. Chegou na floresta, a floresta sombria. Porque assim, se você tentar partir já por uma coisa filosófica demais, não vai dar certo. Eu até faço isso, não estou me achando não, mas assim, eu até faço isso porque eu tenho uma certa experiência. Então assim, sei lá, tem um capítulo do livro meu que eu estou escrevendo que se chama O Sentido do Fazer. Só que assim, não é uma coisa palpável o sentido do fazer. Se você lê o capítulo, você consegue entender o porquê.
E fica até, eu fico até orgulhoso de eu poder conseguir transformar algo tão filosófico e tão impalpável em algo concreto. Eu consigo fazer isso, entendeu? Mas leva tempo, tá? Leva tempo. Então, quer escrever o título de um livro? Vá pelo óbvio. Eu acho que fazendo isso, vocês já estão no caminho certo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço encarecidamente que vocês curtam, compartilhem, comentem e me ajudem a fazer crescer esse canal. E eu só tenho a agradecer, mesmo de coração, porque graças a vocês os clientes estão chegando, não só aqui como também lá no Instagram. E vamos continuar crescendo cada vez mais, e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Curtam aí o vídeo, por gentileza. Um forte abraço e até a próxima.